Olá, seja muitíssimo bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Hoje, sábado, 19 de novembro, a memória de São Roque Gonzales, Santo Afonso e João del Castilho. Eu vou partilhar um pouquinho a história desses mártires. Você vê que o padre está de vermelho, então é um dia no qual nós celebramos mártires, né? Se você é novo, nova aqui nesse canal, quero convidar você a, nesse sábado, já se inscrever aqui no canal, por gentileza. Ativa também o sininho das notificações, filho, filha, para você ser informada todas as vezes que entrar um conteúdo novo por aqui. E deixa agora já nesse vídeo seu joia, seu like, sua curtida nesse vídeo, seu joinha. Você me ajuda muito a evangelizar assim, tá? E também compartilhe o link desse vídeo com seus grupos no WhatsApp, com seus grupos no Telegram, para que mais pessoas recebam essa palavra. E eu já quero te convidar a digitar aqui nos comentários o seu pedido de oração, o nome das pessoas, as situações pelas quais você deseja que o Padre reze, que eu vou rezar com muito gosto, tá? E hoje é sábado, eu não me canso de dizer no sábado, para você aproveitar para maratonar aqui no canal. Geralmente sábado, final de semana, a gente tem um pouquinho mais de tempo, né? Talvez você vai correr, vai caminhar, vai para a academia, vai ficar na piscina, quem dera, vai fazer comida, vai limpar a casa, vai, não sei, viajar. Escolhe uma playlist aqui no meu canal e deixa rolando para você se instruir, receber conteúdos que vão edificar a sua fé, te fazer crescer no conhecimento. Olha, eu quero hoje indicar para você a playlist sobre os temperamentos, pregações que eu fiz no Sorrindo para a Vida, explicando o que são os temperamentos, está linda. Playlist também aqui das minhas homilias. Essas homilias aqui, como você está ouvindo hoje, deixa lá do começo, liga a playlist e deixa rolando todas. Você vai ouvindo durante a sua viagem, durante o seu trabalho, várias explicações sobre o Evangelho, vários pontos de vista. Isso vai te ajudar muito também a crescer na intimidade com a Palavra de Deus, tá? Vamos lá para o Evangelho, então, que está em Lucas, capítulo 20, versículos do 27 ao 40. Aliás, antes de ler o Evangelho, vou partilhar um pouquinho sobre a história de São Roque Gonzales, Santo Afonso Rodrigues e São João del Castilho, presbíteros, padres, e mártires. Roque de Gonzales de Santa Cruz nasceu em 1576 na cidade de Assunção, no Paraguai. Era já sacerdote quando entrou para os jesuítas, em 1609. E durante quase 20 anos procurou ajudar ali, evangelizar, ensinar os índios que habitavam nas florestas daquelas regiões, agrupando-os nas reduções e instruindo-os na fé e nos costumes cristãos. Foi morto traiçoeiramente pela fé a 15 de novembro de 1628, juntamente com Afonso Rodrigues, espanhol. 2 dias mais tarde, em outra redução, sofreu cruel martírio o padre João del Castilho, também espanhol, que tinha sido ardente defensor dos índios contra os seus opressores. Esses 3 sacerdotes jesuítas martirizados na região que hoje é a Diocese de Santo Ângelo foram canonizados pelo Papa João Paulo II em 1988. Então, peçamos a intercessão desses 3 mártires de Deus. Então, Evangelho, Lucas 20, versículos do 27 ao 40. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus, que negam a ressurreição, e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito, se alguém tiver um irmão casado e esse morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, o primeiro casou e morreu, sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva, e assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: Nessa vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que foram julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos. Serão filhos de Deus porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação,
Glória a vós, Senhor. Querido filho, querida filha, os saduceus, que não acreditavam na ressurreição, fizeram essa pergunta para armar um laço a Jesus, né? Olha, eles casaram com 7 mulheres, os 7 irmãos casaram com a mesma mulher e todos morreram. Quem vai ser a mulher, o esposo delas na ressurreição? E Jesus estava explicando sobre a questão da ressurreição. Que digas de passagem, ele explicou aqui depois da pergunta dos saduceus, que digas de passagem que é algo central, dogmático na nossa fé, né? São Paulo disse aos Coríntios no capítulo 15 que se Jesus não ressuscitou, nós somos de todos os seres humanos os mais dignos de dó, de compaixão, sabe? Porque a crença na ressurreição é essencial, essencial. Nós não podemos olhar só para esse mundo e querer as alegrias só desse mundo e nos projetar nossas esperanças só para esse mundo. Isso é pobre demais. Thomas Merton, grande autor cristão, monge, dizia que se nós buscarmos a esperança e a alegria só aqui nesse mundo, nas coisas terrenas, nós cairemos em desespero, inevitavelmente. Porque nós não fomos feitos só para esse mundo. Existirá sim, existe ressurreição dos mortos, existe vida eterna e nós seremos julgados após a morte e iremos para o destino eterno ao qual as nossas escolhas aqui de hoje nos dirigirem, né? E Jesus estava explicando aqui no Evangelho, olha, lá não vai ter casamento, nós vamos ser como anjos, né? Vamos ser espírito. Quem for julgado digno, né, da ressurreição vai viver para sempre no estado espiritual, na presença de Deus. E passarão essas coisas, a morte, o choro, a compulsão sexual, o desejo, o casamento, vai ser um novo estágio de vida, né? Um novo estágio de existência. Mas, gente, nós precisamos acreditar na ressurreição, precisamos acreditar na vida eterna e precisamos lutar para ser dignos da vida eterna. Porque, veja bem, não sei se você percebeu, parece que muitas pessoas estão entorpecidas, sabe, não conseguem enxergar. Mas a sociedade está caminhando para fazer a gente não acreditar em Deus e não poder expressar ideias sobre Deus em qualquer lugar. Por exemplo, na escola, se um professor de história fala que Deus não existe, fala sobre o ateísmo. Ok, mas se ele falar de Jesus, ele pode perder o emprego. Então é um preconceito, porque falar de ateísmo é também um discurso religioso, porque está falando de Deus, que Deus não existe. Então pode-se falar do ateísmo, mas não pode-se falar de Jesus? O Estado não é laico? Então, se não pode falar de uma coisa, não se pode falar de outra. Não se pode falar de ideologia anticristã, que destrói valor cristão, mas é unilateral, você entendeu? Se pode falar de ideologia, se pode falar de ateísmo, se pode destruir a identidade do homem e da mulher, mas não se pode falar da Bíblia na escola. Ué, mas só de um lado, então? É um preconceito contra o cristianismo, é um preconceito contra a fé. E está chegando um ponto no qual, se você ensina a Bíblia, você é racista, você é preconceituoso, você tem que ser preso. Calma. Eu tenho direito, o artigo 5 da Constituição me dá o direito de liberdade religiosa. Eu não tenho o direito de ofender ninguém, claro, né? Todo ser humano é digno de respeito, a dor do ser humano é sagrada. A gente tem que amar as pessoas, respeitá-las. Mas eu, como cristão, tenho o direito de ensinar o que eu creio, de crer no Evangelho e de ensiná-lo. Eu sou padre, né? Mas o cerco está ficando tão fechado e as pessoas não percebem. Tem cristão que apoia essas ideologias, que apoia o aborto, que usa roupa de cristão, mas tem cabeça de pagão, comportamento de pagão, vota como pagão, né? Então, olha só, nós precisamos retificar a nossa vida, converter a nossa mentalidade para os valores do Evangelho, converter o nosso temperamento para estarmos à altura de Deus e para sermos dignos da ressurreição do céu, como Jesus falou aqui, né? Muito sério. Eu peço, Espírito Santo, vem sobre nós, libertando-nos das más influências, das ideologias. Vem nos mostrar a verdade de Deus, Espírito Santo. Nos liberta, Espírito Santo, de toda cegueira e surdez espiritual. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, sobre a água que vós apresentais e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Digita aqui agora a nossa frase de hoje, testemunho público de fé. Eu creio na ressurreição dos mortos. Eu creio, ou melhor, eu creio na ressurreição, não precisa colocar dos mortos, não. Eu creio na ressurreição, nossa frase de hoje, testemunho público de fé, tá bom? E também deixa aqui nos comentários, filho, filha, o que você entendeu desse evangelho, dessa reflexão. Isso é muitíssimo importante, tá? Vai te ajudar aí a guardar e colocar em prática essa palavra. Um abençoadíssimo dia para você, um abençoadíssimo sábado. Não deixa de maratonar aqui no meu canal e também vai na playlist dos clipes, as músicas estão lindas. Deixa lá o comentário do que você achou. Deus abençoe.